Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Nós vamos para a segunda parte do livro, onde ele toca sobre a Gênese. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Então, na Gênese, a introdução, como vimos no capítulo anterior, Kardec publicara importantes artigos investigativos sobre cura em diversos volumes da Revista Espírita. Apenas no ano de 1867, 10 foram os artigos dedicados ao tema. O mestre de Lyon parecia estar debruçado sobre experiências e observações coletadas em seu grupo mediúnico e em outros grupos com os quais mantinha contato. Talvez por esse motivo o livro A Gênese tenha conseguido, de maneira bastante estruturada, tecer esclarecimentos sobre os fenômenos de curas e milagres. A segunda parte deste livro traz, portanto, recortes que fizemos de A Gênese, de Allan Kardec, obra publicada em 1868 e que compõe o Pentateuco da codificação espírita, do qual fazemos parte também. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Nessa obra, Kardec abordou múltiplos temas, entre eles a criação, transição planetária, os atributos de Deus, a revolução do globo, o papel da ciência, entre outros. Trouxe uma seção específica sobre os milagres segundo o Espiritismo, que é composta por 3 capítulos: características dos milagres, os fluidos e os milagres do Evangelho. Em todos estes textos, podemos observar dissertações sobre as curas espirituais de forma implícita ou explícita. Um dos objetivos do Espiritismo é tornar inteligível o Evangelho de Jesus. Portanto, a compreensão dos 2 primeiros capítulos de A Gênese se faz crucial para o entendimento do terceiro. Percebe-se que o codificador articulou-os para que pudéssemos conhecer as curas e milagres de Jesus. Serve-nos como aprendizado para a construção de conteúdos espíritas a didática utilizada por Allan Kardec. O primeiro capítulo da seção selecionada questiona a existência de milagres e Kardec ressalta que assim eram chamados porque faltava o conhecimento humano das eras remotas, elementos para constatar que tais fatos eram e são perfeitamente naturais. Então, à medida que avançamos com a ciência da Terra, descobrimos que o que era milagre no passado pode ser explicado de forma racional e lógica. Percebemos assim que o Espiritismo não faz milagres, principalmente quanto às curas espirituais, mas oferece instrumentos de aprendizado para que possamos entendê-las e fazer chegar esses recursos aos mais necessitados. Com o intuito de compreender as curas espirituais, Allan Kardec investigou por meio de observações o fenômeno dos fluidos espirituais, contido no segundo capítulo destacado. A partir dessas investigações, Kardec pôde constituir este corpo de conhecimento que nos esclarece sobre as relações entre espírito, perispírito e corpo físico. É-nos revelado como o pensamento e a vontade do espírito podem carrear fluidos, que são energias salutares ou deletérias, e que sob o impacto dessas forças a doença é iniciada no perispírito e se reflete no corpo. A ligação espiritual, portanto, entre encarnados e desencarnados ocorre pelo perispírito. Muitas curas espirituais ou alívios orgânicos podem ocorrer, pois, em função desse relacionamento fluídico. É magistral
compreender que o pensamento é capaz de construir uma fotografia no perispírito e servir de sustentação de sentimentos felizes ou infelizes. Portanto, aprofundarmos no estudo do perispírito nos permite angariar conhecimentos que a ciência da Terra ainda não alcançou. O último capítulo, Os Milagres do Evangelho, trata das curas e milagres de Jesus, e que estupendo o ensinamento das partes anteriores. Sem essas, jamais seríamos capazes de entender as curas e os milagres do Cristo. O Espiritismo é um roteiro seguro que advém das esferas superiores e consegue retirar não apenas o véu, mas uma cortina inteira sobre essa questão. Temos posse de um compêndio de informações que explicam por meio da fé raciocinada os propósitos de Jesus e as ocorrências que transcendem a matéria. Embora Allan Kardec não tenha tido tempo para concluir seus estudos sobre as curas espirituais, deixou-nos instruções valiosas para compreendermos o assunto e nos instiga a buscar mais conhecimentos que serão proporcionados pela ciência na Terra e por futuras revelações do mundo espiritual. Ao mencionarmos futuras revelações, não nos atrevemos a estipular datas nem qualquer outra variável. Apenas frisamos que, ao passo que a humanidade avança na compreensão das ciências que a cercam e principalmente da sua realidade espiritual, torna-se apta a receber novos ensinamentos. Esses chegarão, como tem chegado até agora, por meio do aperfeiçoamento moral e material, sobretudo por meio dos avanços filosóficos e científicos. Quando necessário, virão em comunicações realizadas de forma responsável, séria, sem floreios ou ideias mirabolantes. Em suma, no intercâmbio entre espíritos e habitantes e médiuns, cujo único interesse seja o progresso da Terra e seus habitantes, como ocorreu durante a codificação e posterior desenvolvimento da doutrina espírita. Portanto, navegar nos mares das curas espirituais, com a segurança doutrinária de Allan Kardec, é comparável a ter uma bússola segura para tormentas no campo dos entendimentos e da prática espírita. Convidamos o leitor amigo a separar lápis e papel e abrir a mente para as colocações profundas, reflexivas e lúcidas do codificador da doutrina espírita, que essa viagem ao pensamento dele possa tanto trazer esperança para quem busca consolar o coração aflito, acometido por algum tipo de enfermidade orgânica, como irrigar sorrisos de entendimento para quem desejar beber das fontes fecundas do Espiritismo, esclarecendo o intelecto com apontamentos seguros e fiéis. Então, assim, nessa segunda parte do livro, ele cita a Gênese como o princípio de entendimento de todo a nossa essência, né? A nossa essência qual é? Espírito. Então, a Gênese, ela é tida dentro das obras do Allan Kardec, segundo a espiritualidade de Thor, como a parte científica, mas não a parte científica que a gente conhece da ciência humana. É a parte científica que os espíritos conhecem. É a ciência do lado espiritual, né? Então, a Gênese também é contida na Bíblia, ela também é contida nas obras que os espíritos ditaram ao Allan Kardec. Então, cada um interpreta da sua forma. Nós, como espíritas, nós temos a Gênese dentro do campo espiritual, né? Essa ciência espiritual, como o princípio das explicações, né? Para a gente entender essa questão de espírito, perispírito, corpo, como é que se forma isso e o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, se deve a quê, né? Muitas das doenças a gente já estudou até aqui e agora provavelmente vai ser colocado essa parte da ciência, né? Que é onde ele vai dizendo todo pensamento que você tem, todo sentimento que você tem, se é bom, ele fotografa, ele plasma no seu perispírito. Então pensa, você nesse decorrer de vida, de tempo de vida que você tem, vida material, vida
de corpo. Se você tem 30 anos, quantas vezes nos 30 anos você pensou coisas boas e quantas vezes você pensou em coisas ruins? Quantas vezes num único dia você pensa em coisas boas e pensa em coisas ruins? Então, Santo Agostinho, ele foi muito feliz quando ele começou a fazer aquele exercício de terminar o dia, antes de dormir, ele colocava na balança: Senhor, eu tinha o propósito de ser hoje um cara caridoso. E dentro da caridade eu consegui fazer isso, isso e isso. Mas, Senhor, eu errei nisso, 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 nisso. Dentro dos seus erros, ele tirava mais um, que ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Então, ele tinha que ser mais amoroso dentro da caridade, mais desprendido. Aí chegava no outro dia e trabalhava essa questão do desprendimento. Senhor, eu atingi o desprendimento nisso, nisso e nisso, mas nisso, 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 não. Aí caiu lá, sou orgulhoso. Então no outro dia ele trabalhava o orgulho. E assim ele foi levando a vida dele e ele foi se melhorando até que a igreja teve ele como um santo. Nós, espíritas, não temos ele como um santo, mas a gente tem como um espírito mais elevado devido à sua elevação moral. Então o fato da gente buscar essa elevação moral não significa que a gente nasce com essa evolução moral. Nós não nascemos assim, nós nascemos simples e ignorantes. Todo espírito nasce simples e ignorante. Nós vamos desenvolvendo durante a nossa encarnação, ou melhor dizendo, encarnações, porque são várias, né? E aí a Gênese ela vai vir esmiuçar um pouquinho pra gente, que é a parte que a Patrícia fica devendo muito. Eu, como espírita, nunca dei cabo, né, de ler um livro Gênese inteiro. Eu li alguma coisa, não entendia, eu parava de ler. Até acho que, devido às leituras deste livro aqui, está chegando a hora de eu pegar a Gênese e tentar fazer a minha leitura. Só que a Gênese é um livro de estudo de verdade, né? Que o ideal seria com um grupo de pessoas, para, eu entendi isso, eu entendi aquilo, para cada um colocar seu ponto de vista e a gente entrar num denominador comum. Porque não é algo fácil, é ciência. Ciência exige estudo específico, não é só um estudo de, eu entendi tal coisa. Fica muito supérfluo, é um início. O que eu faço aqui é um princípio de estudo. Está longe de ser um estudo científico, está longe de ser um estudo específico, né, de quem tem clareza da situação, de quem tem domínio do conteúdo. Não, eu não tenho. Eu leio o livro junto com vocês aqui na hora. Tanto é que eu gaguejo, eu não ensaio. O Mike está lá, deitado, dormindo. Se ele levantar dali, andar pela casa, eu paro de falar com vocês, eu corro atrás dele, trago ele de volta. Então, quer dizer, é um vídeo caseiro. É algo um estudo de uma pessoa que quer se melhorar e através dessa busca de se melhorar, é uma forma que eu tenho de me ocupar sendo útil, porque também sei que tem pessoas que acabam bebendo da mesma fonte que eu, né? Tentando buscar um pouquinho mais o saber. Então aqui nessa parte de introdução da Gênese, ele deixa claro pra gente que essa é a parte científica da doutrina espírita. Então ela vai provar que não existem milagres, que tudo é decorrente das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Se nós temos doença física, não é porque passou um vento aqui e me deu uma gripe. Se deu a gripe, porque eu estava com baixa imunidade. Eu estava com baixa imunidade devido a algum pensamento, algum sentimento baixo. Eu chamo para mim aquilo que está na minha essência. Se eu tiver com uma elevação espiritual, uma elevação de pensamento, de vibrações, pode passar, ou como é que chama essa última pandemia aí, do Covid, vai passar perto de mim e eu não vou pegar. Tanto é que médicos não deixaram de trabalhar. Grande parte deles não foram aferidos com o Covid ou qualquer outro tipo de contaminação, eles trabalham direto com doentes, com pessoas que têm doenças contagiosas. E, no entanto, você não tem um grande, alto índice de mortalidade ou de médicos doentes. Por quê? Porque os médicos, em geral, eles trabalham na confiança do seu trabalho, na confiança de fazer o melhor para aquele que vem buscar auxílio. Então, eles estão no padrão, não que eles sejam, né, espíritos superiores, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que
o sentimento, o pensamento de fazer o bem é tão grande que eles ficam imunizados, eles não pegam as doenças das pessoas. Hoje se fala muito, eu coloco a máscara, mas há quanto tempo o médico trabalha sem máscara e com doenças diversas de contágio? A gente não vê esses índices, né? Um hospital com 10 médicos morre por ano 8. Você não vê isso. Por quê? Tem que ter uma lógica por trás disso. Então a Gênesis, ela vai mostrando pra gente, né, pelo que eu li aqui, que nós vamos ter como base o entendimento de como evitar essas doenças físicas, de como elevar a nossa moral, né, para que a gente mantenha um corpo íntegro. É uma ciência espírita, do lado espiritual, porém que vai conduzir a gente a trabalhar a nossa parte encarnada. Ela trabalha junto com a ciência física. A ciência física só vê o que os olhos físicos veem. A ciência espiritual vai muito mais além. Então nós vamos entrar nessa parte do mais além, que não é para qualquer um. Por isso que eu falo, não é fácil. Fácil não vai ser. Eu nem tenho para mim que, por mais que esses autores sejam assim, tentem trazer para a gente palavras mais próximas do nosso entendimento, eu já fico assustada. Eu não vou chegar aqui e falar assim, daqui eu já vou tirar todas as soluções. Não, depende muito da minha compreensão, que é atrasada, e eu sei que não é uma tarefa fácil. Você compreender dentro da ciência espírita como funciona o seu espírito, como funciona toda essa parte ligada ao campo espiritual, na parte científica espiritual. Se eu não domino nem a ciência física que os meus olhos físicos veem, imagina então, né? Eles vão trazer, lógico, da maneira que eles podem, o mais compreensível possível, mas vamos lá, vamos tentar se preparar, porque essa parte aqui, para mim, é um pouquinho assustadora. Mas eu creio que vai ser esclarecedora se a gente conseguir, né, compreender as palavras que eles passam nessa questão do pensamento, da vontade. Eu fiz uma palestra há um tempinho atrás que eu tive que estudar muito sobre a boa vontade e a má vontade. E eu vi que a boa vontade ela é extremamente necessária para o nosso avanço espiritual. Sem você ter boa vontade, você não sai do lugar. Você não pratica nada de bom. Tem que ter a boa vontade. Então, tem que fazer um arroz, por exemplo. Você não sabe fazer, mas você tem a boa vontade. O que você vai fazer? Você vai procurar uma receita na internet, você vai ver como é que tua mãe faz, fica observando para você fazer também. Você vai perguntar para um amigo como é que ele fez, você vai perguntar para o outro se é com mais sal, com menos sal. É você que vai buscar. Então, essa boa vontade vai fazer com que você faça um bom arroz, né? Então, eu lembro que o meu primeiro feijão foi terrível. Eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer comida e não sabia fazer nada. Aí eu fui fazer, a primeira coisa que eu fui fazer foi justamente um feijão. Eu coloquei sal pra caramba, né? Aí o meu marido colocou uma jarra de 1 litro de água do lado e ele comia e falava assim, nossa, mas tá tão gostoso. E eu falava pra ele, larga a mão de ser mentiroso, esse feijão tá muito salgado. E ele falava, tá nada, tá bom demais. Sabe por que tá bom demais? Porque você fez com amor, você fez com carinho, você fez com a vontade de me servir, né? De servir nós dois. Então, é um alimento e nós vamos comer e tá tudo certo. Então, assim, é um grande aprendizado, né? Porque se a gente tem aquela arrogância de falar, não, tá ruim, pega isso, joga fora. É que a gente também não tinha de onde tirar outro feijão naquele momento, né? Mas, lógico que as palavras dele ficou, né? Aquela questão que eu tive a boa vontade de fazer aquele feijão. Aquilo era maior do que o feijão com o sal que eu tinha feito. Então, nós vamos buscar aqui dentro desse entendimento, né? Tentar fortalecer essa boa vontade, de melhorar os nossos pensamentos, de melhorar as nossas atitudes, de melhorar os nossos sentimentos, porque está ali a raiz de todo o mal. A gente tem como pensar, sentir, agir de maneira boa, mas como nós somos espíritos ignorantes e atrasados moralmente, a gente tende a fazer o contrário. E o contrário traz consequências. Tudo que você planta, você colhe. Você está gerando, né, energia negativa, está pensando negativo, é maledicente, é invejoso,
tem raiva, tem ira, tem ódio, tem rancor, tem ressentimento. Tudo isso daí vai plasmando, vai fotografando isso e vai ficando lá no teu perispírito. E o perispírito ele poderia ser um ambiente que você cuida, que você joga o adubo, a sementinha, vai germinar, vai florir, vai ser bom para o teu corpo. Mas a gente não faz o nosso perispírito como se fosse uma terra bem adubada e fértil. A gente faz o nosso perispírito como se fosse uma lixeira. A gente vai jogando tudo que não presta nele. Chega uma hora transborda. Quando ele estoura é que nem lixão. Aqui eu morei perto de lixão, né? Aqui perto de casa teve um lixão. E quando ele estourou, a quilômetros da minha casa. Mas de lá pra cá, eu senti todo o cheiro de chorume, sabe? O ar ficou envenenado. Porque vai enchendo, chega uma hora que estoura, né? E nós somos assim. E quando estoura no nosso corpo em forma de doença. A gente vai estar vendo isso mais detalhado pela frente. Eu espero em Deus, né? Que a gente compreenda bem essa questão de que milagre não existe, que o que acontece é justamente a nossa mudança de chavinha, né? De coisas ruins para as coisas boas, e elas acabam exercendo uma importância tão grande ao ponto de transformar as nossas vidas. E aí tem muita gente que ainda até hoje fala, foi um milagre. Não, milagre seria assim, aquela coisa, eu consegui de uma hora para outra. Não, é tudo de acordo com o nosso merecimento, na nossa hora, sabe aquela coisa? Deus é que sabe a nossa hora, Deus é que está controlando tudo, apesar de a gente ter o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a livre escolha, portanto Deus é que vai dar checkmate. Chegou o momento, né? A Patrícia tem o livre-arbítrio de fazer coisas boas e coisas ruins, mas como ela anda fazendo mais coisas boas, então chegou o momento dela se curar. Aí Deus vai lá, checkmate. A Patrícia ainda não chegou nesse ponto de se curar, ela ainda precisa de uma doença para poder continuar, né, se norteando ali, ficar com cuidado, mais atenta. A doença traz para ela a salvação do espírito dela, né? A melhoria espiritual dela. Então Deus vai lá e continua, por mais que a Patrícia faça, a Patrícia continua doente. Algumas pessoas sem entendimento vão falar assim, nossa, mas que Deus maravilhoso é esse? A mulher faz de tudo e ainda não consegue se melhorar. Já ouvi dentro de casa espírita pessoas falando assim, ué, o médium é doente? Como é que ele pode curar uma pessoa? O médium, o corpo dele está em débito por conta de algumas imperfeições morais dele, sim. Mas isso não impede que ele seja uma pessoa boa ao ponto de desejar e de querer fazer o bem ao próximo. É um exercício para ele, inclusive para limpar o perispírito dele, para que ele possa se restabelecer. E quem vai fazer a cura às vezes não é o médium, como a gente estudou. Às vezes é um espírito que através dele faz o trabalho. Então, nós só temos que entender que está tudo sendo visto, monitorado por Deus, pelos seus ministros, que são os espíritos superiores, e que cada um de nós temos o nosso momento de despertar, o nosso momento de evoluir, o nosso momento de se curar. E dentro desse processo, né, o momento, tem aquela questão que nós fizemos por merecer. Nós jogamos e estamos pegando de volta. E isso lá desde o campo espiritual, que é a nossa essência. E flui nessa parte material que é passageiro da nossa vida, que é um instrumento utilizado para a nossa essência evoluir. Então a Gênesis vai estar, eu acredito que a Gênesis vai estar trazendo mais esclarecimentos mesmo sobre isso, e eu espero em Deus que eu tenha condições de entender, né? Aquilo que eu não entender, vocês sabem que eu vou falar, não entendi, só vou fazer a leitura, jogo para vocês e cada um interprete da sua maneira, vá buscar outras fontes, outras formas de compreender melhor. Aqui é um ensaio para que a gente possa dar os próximos passos. Aqui não é a conclusão e nunca vai ser. Qualquer vídeo, qualquer pessoa não vai dar nada, não parecer conclusivo. Nem o próprio Allan Kardec teve condições de concluir todas as ideias. Aqui mesmo falou isso, né? A questão é que o Allan Kardec levantou uma série de conceitos, de entendimentos, esclarecimentos, portanto ele não conseguiu concluir. Então a conclusão mesmo será no dia que a gente se tornar espíritos superiores como Jesus, que aí a gente vai ter um esclarecimento bem amplo, referente a tudo que nós passamos até aqui,
e ainda o que tem pela frente.